Olá, queridos irmãos, graça e paz. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é motivo para a gente continuar feliz, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Nesta noite de domingo, eu quero trazer para os irmãos uma breve meditação que se encontra no Salmo de número 91. Um salmo bem conhecido. Um salmo que, para muitos, é a salvação da lavoura. Um salmo que, para muitos, é só abrir a Bíblia, deixar em cima da estante ou em um lugar de destaque e tudo está resolvido. Infelizmente, não é assim. Nós precisamos ter o entendimento do que a palavra de Deus, ela é a palavra viva. É uma palavra viva. Não é uma palavra para ser simplesmente aberta, sem ninguém ler. Ela produz vida. Quando nós lemos, ela produz vida em nós. Ela é dinâmica. É uma palavra autêntica. E quero trabalhar com os irmãos apenas poucos versos, porque nós não temos muito tempo aqui no YouTube, ok? Então, eu quero dizer para os irmãos como introdução que, de acordo com o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, o pano de fundo original desse poema, ele parece ser a guerra, com suas ameaças de batalhas, de pragas entre os soldados naquela ocasião. Isso está constando do verso 3 ao verso 8 do Salmo de número 91. Também ele é um salmo para tempos de perigos, para quando estamos expostos ou cercados, ou quando desafiamos a potência do mal. Esse salmo, para alguns historiadores, é anônimo, porém, alguns aspectos da sua linguagem, de refúgio, de escudo, nos fazem lembrar Davi. Nós sabemos que Davi ele foi um guerreiro, não é? A quem a tradução do 70 o atribuiu. Então, esse salmo provavelmente foi escrito por Davi. Não é um salmo anônimo, mas tem o seu autor. O salmo, a começar aqui no verso 1, diz, observe bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Isso aqui é uma palavra de conforto para aqueles que habitam em Deus, para aqueles que se refugiam em Deus. No nosso entendimento, todo aquele que se aproxima de Deus pode se sentir seguro e protegido. Mas não se enganem. Isso é para aqueles que podem abrir a sua boca com segurança e dizer: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Deu para entender isso aí? Veja que para termos Deus como o nosso refúgio, como alguém que nos protege todos os dias, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos dizer como o salmista disse, ele é o meu refúgio. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Glória a Deus por isso. O meu Deus em quem eu confio. Você tem confiado em Deus? Eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. Quando vêm os problemas da vida, quantas vezes você tem fugido da presença de Deus? Quantas vezes você deixa de se refugiar em Deus para se refugiar em outros lugares, outros refúgios? Às vezes você se tranca dentro de você mesmo. Às vezes você não quer nem conversar mais com ninguém.
Às vezes você simplesmente se coloca em uma posição de coitadinho. Queridos, nós precisamos assumir a nossa posição como filhos de Deus. Já que nós dizemos em alto e bom som que nós confiamos em Deus, nós precisamos ter essa consciência, a consciência do salmista. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Agora, por que nós podemos falar isso? Da mesma maneira que o salmista falou, nós também podemos falar, porque nós somos filhos de Deus. O verso 3 diz para nós, porque ele quem? O nosso Deus, ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja que aqui tem essa metáfora, o laço do passarinheiro, né? É aquele laço que enreda a pessoa, que tranca a pessoa, aquele laço que não deixa você ficar à vontade, que não deixa você livre para você servir a Deus em espírito e em verdade. Ele está presente no dia a dia de muitas pessoas. Ele está presente na vida de muitas pessoas. Precisamos entender que Ele, o Todo-Poderoso, e não há outro além dele. O profeta Jeremias, ele soube descrever esse seu poder ao dizer o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Olha aí, o profeta Jeremias, ele entra em cena aqui, dizendo isso para nós. É o Deus Todo-Poderoso dizendo, sou Deus apenas de perto e não de longe. Ele é um Deus que está presente em nossa vida, em todos os lugares, em todos os momentos. Dá a entender que ele se distancia, mas ele é tão íntimo de nós que ele habita em nós. Então não existe distância entre nós e Deus. No caso do Antigo Testamento, eles podiam pensar assim. Porque no Antigo Testamento, Deus colocava o seu Espírito para que o homem lhe servisse. Como o exemplo de Saul, Deus colocou o Espírito de sabedoria em Saul para que ele reinasse e cuidasse do seu povo. Mas a partir do momento que aquele homem fugiu dos princípios determinados por Deus, Deus retirou o seu espírito e ele ficou agora sozinho, sendo atormentado. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, Deus habita através do Espírito Santo em nossos corações. Então não existe distância entre nós e Deus, entre aqueles que Ele serve. Não existe distância. Os salmos de confiança, geralmente, ele tem uma metáfora sobre a compaixão de Deus em seu âmago, embutido no salmo. Essa metáfora de compaixão de Deus é que nos dá segurança, queridos. Em face das duras realidades da guerra, Deus ele é retratado como uma ave mãe, compassiva, que protege os seus filhotes. Que coisa linda! Olha o verso 4 do Salmo 91, como é que diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Olha que coisa linda aí. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Essa metáfora aqui é como se Deus fosse uma grande águia que cobre os seus filhotes para que eles não sejam atingidos pelo sereno da noite, não sejam atingidos pela chuva, pelo sol causticante e por muitas outras ameaças que podem acontecer. Nós estamos aqui como esse filhote de águia
E Deus, ele é esse ser que cobre, que enche o céu, que enche a terra, como diz Jeremias. Que coisa linda! Vamos analisar o seguinte: quem está na guerra é para guerrear, é para vencer ou para perder. Aqui no verso 5, o salmista ele fala dos terrores noturnos e de setas que durante o dia acontecem. Olha como ele diz: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. O povo de Deus precisa ter confiança de tal forma que, ainda que tudo esteja acontecendo o contrário ao seu derredor, você se sinta seguro de que Deus está com você. E que os terrores da noite não irão te atingir, não irão nos atingir, nem tampouco as setas que são lançadas contra nós durante o dia, elas também não nos atingirão. Isso se confiarmos de verdade no Senhor. Aqui nesse verso nós temos o pano de fundo literal de uma batalha. É uma batalha. E nessa batalha nós não podemos temer o que pode acontecer durante a noite, não podemos temer o que vem durante o dia, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, é o nosso broquel. Glória a Deus por isso. Eu quero tentar mostrar para vocês o que os guerreiros de Israel poderiam enfrentar em pleno acampamento de guerra. E por essa razão foi que o salmista expressou: não temerás nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Irmãos, esses versos, esse salmo, parece que foi escrito ontem, ou há 30 dias atrás, quando começou tudo isso, essa pandemia, que hoje tem causado esse terror na vida das pessoas. A infecção causada pela bactéria, que nós podemos chamar de pestes, ela é conhecida como peste bubônica, peste negra ou morte negra. Peste negra é o nome pela qual ficou conhecido durante a Baixa Idade Média. A pandemia de pestes, a peste bubônica, que assolou a Europa durante o século XIV. Sabe o que aconteceu? No período de 1347 a 1353, aconteceu 75 milhões de mortes na Europa por conta da peste negra. Se compararmos o que nós estamos passando no momento, parece que nós estamos vivendo aqueles dias. É como que tudo estivesse fresquinho, acontecendo agora. A quantidade de pessoas, de vidas que já foram dizimadas por conta da pandemia do coronavírus que está assolando a humanidade. Deu para perceber o perigo que o povo de Deus estava correndo naquela época? Mas o que ainda não deu para perceber, queridos irmãos, é que até hoje nós, como povo de Deus, estamos também correndo perigo, só que de modo diferente. Mas estamos sim. Agora, olha a promessa do Todo-Poderoso para nós: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. É o que diz a palavra de Deus para nós. Em meio à pandemia, seja de peste, seja do que for, nós precisamos entender, queridos, que podem cair a quantidade que for, se confiarmos verdadeiramente em Deus, nós não seremos atingidos. Aleluia por isso. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tá vendo aí? Para que te guarde em todo o teu caminho. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje para o seu coração.